Olá pessoal, hoje eu vou contar para vocês uma história que faz parte desse livro aqui, que é Contos na Escola, de Ruth Rocha. A história que eu escolhi para vocês se chama A Primeira Lição, do autor Carlos Heitor Cone. A primeira lição: ainda que viva 100.000 anos, não esquecerei o primeiro dia de aula. A primeira escola a que meu pai me levou. Não sei se com orgulho de mim ou com medo que eu desse vexame, abrindo uma choradeira ou tentando fugir, que era o que eu pretendia. Não compreendia o que se passava. Sabia que outros meninos da minha rua e da minha família, em determinado momento, iam para a escola, num pacto misterioso entre os pais e os professores. Cheguei a pensar que o verdadeiro motivo fosse o de se livrar dos filhos. O tempo que os guris passavam na escola dava descanso de algumas horas aos pais, que transferiam para os professores a responsabilidade de tomar conta das crianças e educá-las. O pai gostava de dar solenidade em tudo o que fazia e em tudo o que se metia. Levou-me pela mão. A escola era perto de casa. Não quis tirar o carro da garagem. Preferiu ir a pé, como se fosse cumprir um dever cívico. Apresentou-me ao diretor da escola, que deu mais importância a ele do que a mim. Mas na hora em que ia sumindo pelo corredor que levava às salas de aulas, de repente tive medo e corri para ele. Aquela seria a minha primeira separação da família. Só então compreendi isso e não estava preparado para aquele tranco. Comecei a chorar de mansinho, colado nas pernas do pai. O diretor tentou me consolar. Prometeu coisas que eu não podia nem precisava. Somente o pai acabou cedendo. Vai, meu filho, tudo ocorrerá bem. Eu ficarei esperando por você. Havia um pátio interno na escola, onde uma palmeira se erguia no meio de um pequeno jardim. Aliás, um jardim maltratado que aparentemente ninguém usava. O pai me mostrou: olha, no intervalo das aulas, você dará uma espiada e me verá ali, perto daquela palmeira. Estarei esperando e voltaremos juntos para casa. Ante isso, que nada. Quem não tem cachorro caça com gato. Eu queria que ele ficasse comigo, me dando força naquela barra que iria enfrentar. Os professores, os colegas que ainda não eram meus amigos, eu os achava estranhos, capazes de fazer maldade comigo, que era um dos mais pequenos e indefesos. Trazia na cara não o medo, mas a suspeita de que o colégio poderia ser um problema e não uma solução. Realmente, no intervalo das aulas, olhava para o pátio e vi o pai, que comprará um montão de jornais e revistas, sentará num banco de cimento. Havia uma garrafa de água mineral ao lado. E eu sentia orgulho por ter um pai como aquele. Mas outros meninos também viram o pai ali parado e ficaram sabendo que era meu pai. Caíram em cima de mim, me chamaram de mulherzinha. Eu não seria homem como eles começavam a ser. Daí que fiquei envergonhado. Acabada a última aula, desci correndo para o pátio. O pai estava cansado, mas fingiu que não estava. Então, como foi a coisa? Tudo bem? Não disse que você ia. Tive vontade de dizer que não gostava e não gostará, mas de uma coisa tinha certeza. Pai, amanhã me deixa sozinho na escola. Os meninos zombaram de mim, zombaram de você, me chamaram de mulherzinha e você de coroa. Percebi que o pai também não gostou, e não gostou da minha reação, mas por incentivo do que por curiosidade, perguntou o que eu aprenderá naquele de escola. Fiz um balanço do que ouvirá e virá. O quadro verde em que a professora de óculos escreveu o nome do colégio em letras enormes e depois pediu para que cada um de nós dissesse as letras. Uma outra professora, esta sem óculos, contou uma história que eu não entendi direito. Tinha um homem chamado Monteiro Lobato e disse que o Brasil era um país maravilhoso, mas que precisava muito de nós. Outros professores falaram de outras coisas. Houve um que me perguntou se eu sabia contar até 100. Eu já havia aprendido isso com o pai,
porque me fazia repetir o que eu já sabia. Só não sabia de uma coisa, que apesar de ser um menino que não chegará ainda aos 10 anos, já era uma coisa importante para os outros e para mim mesmo. E aprenderá também que acabará para sempre a minha infância. Não devia ter chorado quando entrara na escola, obrigando o pai a ficar de plantão, de sentinela, tomando conta do filho à distância. Daquele dia em diante, eu teria de me habituar a enfrentar a vida por conta própria. O pai me levou de volta para casa, segurou minha merendeira e a mochila, que eu trazia nas costas, com meus cadernos e livros. Imaginando que eu estava triste, disse com certa pena: Meu filho, são os abrolhos. Estão começando os abrolhos. Eu não sabia o que era abrolhos. No dia seguinte, a tal professora de arroz perguntou se algum de nós tinha alguma dúvida. Quando chegou a minha vez, eu quis saber o que era abrolhos. Ela disse que abrolhos eram as dificuldades, os problemas que a gente vai encontrando pela vida. Então, eu aprendi. Mais do que isso, que meu pai era um grande sujeito e com ele venceria todos os abrolhos.